programas especiales del Umbral, a los individuales del Umbral, programación especial, invitados especiales, y hoy es un honor para mí presentarles a una talentosa y apasionada escritora que ha sabido fusionar dos culturas en sus obras, enriqueciendo así el mundo de la literatura con su visión única. Les presento a Cecilia da Vitória Neves, una artista brasileña española, cuya pasión por las palabras y el poder de la narrativa la han llevado a convertirse en una voz inspiradora y motivadora. Con un gran aplauso la recibimos, querida Cecilia da Vitória Neves, desde España. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Te veo, no, bien, muy bien, aquí disfrutando del calor frío. Una maravilla. Y quiero, Cecilia, ante todo, me estás escuchando bien, ¿no? Sí, muy bien. Quiero que me hables un poquito, que le cuentes a la gente, ¿sí? ¿Cómo ha sido todo este camino que has llevado adelante? ¿Sí? Sos una brasileña viviendo en España. Contame un poquito, aunque sea brevemente, lo que ha sido tu vida desde que empezaste a escribir hasta ahora, estando en España. Desde que empecé a escribir o antes? Vos contame, quiero que te explayes y le cuentes a la gente. Mira, antes de escrever, não, tinha uma vida llena de vazios, não? E não conseguia conectar-me comigo mesma, não? Foi muito difícil porque, claro, eu creio que quando a gente está passando por um período de depressão, de frustração, de tristezas, de vazios, não encontra outros colores no mundo, não? Empieza a mirar tudo negro, porque não é que o mundo seja negro, é que dentro de ti há uma coisa muito oscura, gritando para sair, não? Para te deixar leve, te deixar livre, para que tu possa viver a vida plena. Então, assim era a minha vida, não? Eu não conseguia ver nada bonito, não? E quando escrevi, meu coração que estava lleno de vazios, de podridumbre, com uma bagagem enorme, não? Pero esta bagagem, quando saí do Brasil, eu creia que esse bagagem de tristeza, de frustrações, de depressão, de incertezas, se ia curar. Pero tudo ao contrário, porque, claro, então tu acumula o que já tiene del passado e vem acá, enfrenta dificuldades, falta de documentação, atropelos, humilhações. Então, esse bagagem se llena mais a não? Então, tu se queda assim, Deus mío, que isso, não? Pero tu sabes que volver atrás é a morte, não? Porque no outro programa que te comentei, allá para mim era a morte, não? Eu fui de allá para salvar minha vida. Então, claro, eu não podia volver, apesar de enfrentar muitas dificuldades. E eu dizia, madre minha, tenho que seguir adelante. Tenho que encontrar forças de onde seja. Pero, claro, com um bagagem muito llena de porquerias, tu não tem como sair. Então, quando escrevi o livro, Deus me hizo uma pessoa nova. Sabe? É como... incrível, ele me foi sacando a podridumbre, não, que tinha dentro de meu peito, de meu coração, de minha alma, e foi como se eu digo que minha alma era como uma peça de puzzle, não, lleno de arena, era uma peça de puzzle de arena. Então, claro, os trocitos de arena são muito difíceis de recomponer, porque não é impossível. Pero Deus, não sei como, milagrosamente, se foi conectando essas arenitas, não, com um hilo mágico, não, e se foi cocendo e ao mesmo tempo foi quitando toda a podridumbre e me foi ponendo coisas novas, não? Antes eu não tinha nada bueno que dar ao mundo e quando Deus me recompôs, não, e pude escrever o livro, me vaciar, não, foi entrando coisas novas e saindo
as coisas viejas. E muitas vezes eu escutava a gente dizer que há que sacar a basura, não? Pero a basura não se saca somente de tu casa, também se saca de tu interior. E quando tu eres capaz de investir em tu vida, que para mim creio que é o investimento mais sano que um ser humano pode ter, é investir em tu própria vida, porque a faculdade te proporciona coisas materiais, pero investir em tu própria vida te proporciona paz, tranquilidade, sabe, tu poder dormir tranquila. Então, tu te llena de tantas coisas buenas que tu deixa de ver o mundo de color gris. Então, tu encontra outros colores, não? O rosa, o amarillo, o verde. E, claro, antes, hoje mesmo eu estava agradecendo a uma amiga minha que me cuidou quando tive um infarto em Brasil. La agradeço, la quero um montão. E é uma pessoa que sempre me diz, não? Ai, tu hecho muito por mim. Não sabe ela que quem mais hecho por mim foi ela, não? Porque ela me ha devuelto a fé na humanidade. Me ha devuelto a fé em que existe a bondade, não? Aí a maldade. Porque a maldade parece que tem companhia para fazer a maldade. Vamos fazer maldade com essa pessoa. Se encontra não companhia, pero por lá com a bondade não. Pero esta pessoa me ha devuelto a fé na humanidade, não? Há pessoas buenas. E as pessoas malas não são porque são malas. Ha recebido muito dano do mundo, das pessoas. E ao invés de mirar-se a si adentro, mirou o que recebeu do mundo e se converteu em um deles. Ao invés de... Porque, que hice eu? Tudo que recebi do mundo, eu não quis devolver em nenhum momento ao mundo lo que eu havia recebido deles, das pessoas, do mundo, de tudo. Não quis devolver. Então, eu creio que por isto, desde arriba, Deus mirou e ha dicho, a passada na prova, não? Que ha dicho, investir no autodescobrimento personal. Então, ele me ha regalado isso, não? Me ha regalado uma pessoa nova que hoje em dia pode dar ao mundo as coisas que ele me llenou. Me sacou o velho e me ha dado o novo. A través de los libros, ¿no? Lograste transmutar y transformar el dolor en poder. Sí. Cecilia, ¿cuál ha sido el mensaje más poderoso que has compartido a través de tus escritos? Para mim, el perdão. Porque em meus livros, não vejo que são muitos, não? Eu hablo de vários temas. Claro, o que passa é que, claro, na verdade estão em 4 idiomas: castelhano, catalã, português e inglês. Pero revelação é de muita reflexão. Reflexão porque em las famílias eu vejo que muita gente peleia, não? Ai, esse é católico, esse é cristiano, esse é de outra religião, esse é de... Sabes? Eu digo, não é Deus, não são as igrejas, não são os templos que fazem distinção, são as pessoas. Entende? Com sua falta de conhecimento, de consciência, não? E que condena. Vai à igreja e diz, ai, esta é da Assembleia de Deus, esta é de... Então, neste livro, Revelação, há muitas reflexões. Temos que começar a tolerarmos mais, porque cada eu creio que se está indo por um caminho bueno, dá igual de que religião seja, sabe? Temos que deixar de mirar as coisas malas. Neste livro, Revelação, hablo. Deixe de mirar as coisas malas, empiece a mirar as coisas boas do ser humano. Todas as pessoas têm uma bondade e algo que ensinar-nos. Todas as pessoas, até o pior homem do mundo, tem vez quando ha morto Jesus, não, que tinha aquele criminal assolado que ha dito, e Jesus ha dito, hoje estará comigo. E era um criminal.
Entende? Então, até os malos nos ensinam algo. Tem algo dentro bueno. Lo que pasa es que, claro, ha recebido tanto golpes e não ha conseguido controlar suas emoções. Por não controlar suas emoções, ha devuelto ao mundo aquilo que ele ha recebido. Não? Então, essas pessoas não necessitam mais ruído, necessitam amor. Porque para mim é a base fundamental de tudo. Não? Tanto que nesse cartel pongo: el amor es la base de todo. Para mí es la base de todo. Es de la reconstrucción, de la restauración, de la renovación, del renacimiento. Fue lo que Dios hizo conmigo, ¿no? Quiero tomar como base el libro Revelación, Cecilia. ¿Sí? Y para que quiero que la gente te conozca un poco más, compartas con nosotros alguna experiencia personal que haya marcado tu camino. Quando estava escrevendo, mira, mas Recién hablábamos de que tu... Dime, completo. ¿Cómo? Dime, completo. Recién hablábamos de lo que fue la transmutación, ¿no? Sí. Cómo lograste transformar a través de un libro, cómo lograste volcar todo eso malo que te ocurría y transformarlo a través de un libro, transmutarlo y convertirlo en un mensaje positivo, ¿no? Me hablaste recién de Revelación, también una de tus obras. Entonces quiero que la gente escuche también alguna experiencia personal, alguna experiencia fuerte, porque seguramente las hubo y muchas, pero alguna experiencia personal que haya marcado tu camino, el que transitas ahora. Pero ahora, tú dices de ahora, ¿no? ¿Alguna experiencia personal que te haya marcado en su momento para que transites hoy por hoy el camino que transitas? Ah, não, pero isso ocorreu no livro Luz Interior, este. Se convertiu nesse livro. É nesse livro que se tornou best-seller o ano passado. E nesse livro, não, quando eu falava de perdão, é incrível porque não tinha este nome. Era completamente distinto, era outro nome, não era outros títulos, pero por equivocação ha tenido que poner este nome. Pero era atrapada sem Deus, como eu me sentia, não? Meu mundo era todo escuro, não? Então eu me sentia perdida e me aposto Deus em mim. Eu disse, Rani, Deus não está em mim, porque já ouído há muito tempo. Eu não quero nem saber de mim, não? Pero é incrível. E eu dizia, a porta, não? Deus sempre toca a porta de todos nós outros, pero nada abre, nada escuta, pero eu tampouco, não? Então é incrível que esta obra, para mim, há uma página aqui que eu digo que é o livro Milagro. Não, meu marido deixou de funcionar, de fumar. Meu estava enfrentando um sério problema de saúde. Não te contei, pero estava enfrentando um sério problema de saúde. Se desmaiava, às vezes estava conduzindo, não? E se desmaiava no coche conduzindo. Graças a Deus não ha tenido nenhum acidente, não. Estava caminhando por Las Calles e se desmaiava. E estão fazendo exames, não, nele, agora estão fazendo exames, um mogolhão de exames. E justo neste momento, eu escrevi livro, não, enfrentando esses problemas personais, não, de alta depressão, problemas comigo. E eu dizia, Deus meu, sabe, parecia um fastídio. E Deus me foi sanando de uma tal forma que eu dizia, Deus meu, me foi sacando, não podia escrever com aquela pesadez que tinha em meu peito, não? Me foi sacando, me foi curando, me foi mostrando um mundo onde eu creia que eu era uma pessoa, como se diz, misericordiosa, não, compassiva, não? Porque eu trabalhava em hospital, então eu creia, eu sou compassiva porque cuido dos pacientes, pero não era compassiva, porque uma coisa é quando tu haces porque te sale de tu pecho, de um amor imenso que existe dentro de todos os seres humanos, e outra coisa que tu haces por obrigação, não? Por las escrituras,
para mí era una obligación ser cristiano por las escrituras, pero yo no lo sentía. Entonces, quando escrevi o livro, não, e eu empecé a sentir esse amor que eu escutava de meus padres, da Bíblia, não? É um amor tão incrível que tu não vê diferenças, não? Del branco com negro, del amarillo, del pedinte, de la calle. Todas as pessoas se tornam iguais para ti. E isso, sabe, quando eu falava de perdão com minha família, quando fui allá e tive um infarto, e dizia, hay que perdonar, hay que perdonar. Pero eu falava porque havia escrito em las escrituras, pero não é assim. Hay que perdonar, e eu entendi, não? Porque Jesus ha perdonado e ha dito, Padre, perdona-lhes, porque não sabe o que hace. Aí eu entendi tudo. Devemos perdonar porque nos sentimos tão leve. Mira, temos medo, não? Porque Jesus sentiu medo, não? 3 vezes pediu que estivera com ele e lo deixaram solo. Claro que ele ha tenido medo, foi uma prova muito dura. Pero eu também senti medo. Pero quando eu pude perdonar de verdade, Madre mia, Mariano, é uma sensação que eu não sei como explicar, é uma leveza que te sientes, não? Por isso eu sempre hablo quando a gente me pergunta, tem que perdonar, porque a gente que perdona de verdade tem os olhos diferentes. Os olhos brilham como se foram diamante, não? Dizem que o olho é o espejo da alma, e é verdade, te brilha, tu se sente, sabe, como se estivesse volando. Então, se tu empieza, vuelve a renascer e vuelve a ser um ninho. Aí uma tabla em minha casa que eu hice, não? Para que quando minha família estivera de malas, entrarem nesta habitação onde eu escrevo os livros e se acordaram. E cada um de minha família foi dizendo as coisas desta tabla. E eu fui ponendo em uma madeira. E meu hijo ha dicho, uma delas coisas ha dicho, Mama, tem que poner que vou ser como um ninho. Eu creio que foi coisa assim. Espera um momento que eu corro. E como foi todos que fizeram essa tabla, não? Eu disse, então, assim que todos têm que cumprir o que está escrito, vês? Esta tabla cá. E meu hijo ha dicho, mantém a consciência tão limpa como a de um ninho. Porque é a receita de nossa família, vês? 7 taças de amor, mais 5 cucharadas de alegria, um bom humor, e põe um mogolhão de coisas, cada um foi dizendo, e eu disse, quando se olvide, vá para a habitação e tem que cumprir. Muitas risas, enfadar-se pouco, saber perdonar, gritar solo de alegria, reír, entende? Então, em minha família, Deus restaurou tudo, não? Restaurou minha família, restaurou. E às vezes eu hablo porque eu não sabia a diferença de um guru para um sábio, não? O guru disse muitas coisas, pero não hace as coisas que disse. Ensina aquilo que tampouco hace, não? Pero o sábio não. O sábio, ele hace e ensina aquilo que ele hace e explica tudo aquilo que ele hace diariamente em sua vida. E porque eu veia muita gente dizer, ai, eu tenho um guru na minha vida, Madre mia, e eu que não quero seguir guru nenhum. Entendes? Pero é bueno, porque Deus me restaurou de uma forma que eu deixei de mirar o outro e mirar-me mais a mim. E sabe o que é bueno? Ayer eu hice uma live e falei com a chica, que ela disse, ai, é que há muita maldade, o pastor hace isso, há pastores que cobram para orar. Eu disse, sabe por que tu entrou em minha live? Para que eu te declare uma coisa. Ela me ha dito uma coisa, ha lido um salmo para mim, e ha dito, Cecília, te vou dizer uma coisa que veio, que Deus é como se mandara dizer-me, não? Que há muita gente que tem envidia de ti. Falei, Madre mia, não tenho nada. Não? Pero claro... Seguramente. Dime. Lo que pasa es que, Cecilia, perdón, ¿no? que interrumpa con esto, la gente no envidia muchas veces
el bien material, sino el potencial espiritual, ¿no? Eso se envidia muchísimo, no todo el mundo tiene el potencial espiritual que tienes tú. No todo el mundo perdona, no todo el mundo puede perdonar, o no todo el mundo puede mirar a la vida y decirle gracias. ¿Sí? Algo que vos sí has entendido y has aprendido a hacerlo. Entonces, cuando una persona en la calle te ve feliz, bien, pura y exclusivamente vinculada a tu familia, a Dios y demás, y eso causa envidia. Porque no todo el mundo puede, o no todo el mundo ha logrado, o no todo el mundo ha ascendido espiritualmente y hasta alcanzar ese punto de felicidad, que solo se logra, como lo dijiste vos, perdonando. ¿Sí? Previamente seguro perdonándote a vos mismo, pero en el perdón, sí. El perdón influye, creo que en un 80% de ese bienestar espiritual que hoy por hoy sentís vos. E isso é envidiável, créeme que sim. Tem? Às vezes eu me quedo assim, aquela gente é um pouco louca, né? Não, não, realmente, ser feliz é uma paz, é de verdade, porque eu digo, não, o perdão te sana tanto que, mira, é muito importante porque te sana a ti e dá oportunidade ao outro que te heriu de cambiar, porque às vezes a pessoa não cambia porque não é perdonado. Então, dá a oportunidade de la pessoa, se é consciente ou adquire a consciência ao longo do tempo, de dizer, madre mía, se ela me ha perdonado, eu também me puedo perdonar por lo que eu lhe hice. Então, é muito importante, quando eu escrevi esse livro, eu entendi por que Deus nos ha perdonado. Porque, vês, Ele nos ha perdonado para dar-nos o quê? A vida eterna. Mira como o perdão dele foi tão grande depois de tudo o que hicimos com ele. Porque muita gente diz, eu não hice porque eu não estava aqui não. Pero cada dia que tu hace daño a um irmão, a um amigo, a um primo, a um tio, ou deixa de hacer tu parte en el mundo, tu está contribuindo a clavar uma espina em sua frente. Para mim, eu penso desta forma. Não? Então, quando eu leía a Bíblia, eu dizia, madre mía, eu queria ser tão justa, porque na época de, eu creio que foi Noé, não, Abraão dizia a Deus, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, não destrua, aí 50 rustos. Não, aí, claro, você foi diminuindo porque não havia rusto. Não, e 30, 40, não, 10, entende? Então, eu penso, se eu fui esse rusto, talvez Deus tenha compaixão e misericórdia de nós outros. Não? E eu aprendi a ser compassiva, e às vezes, hoje em dia, tento falar com os amigos que estão sofrendo, passando por depressões, e ver o mundo tão gris, porque eu não tive nada de compassivo que me estendera a mão. Então, eu quero ser esta pessoa compassiva na vida de los demais. Entendes? Não sei, às vezes me gostaria muito falar de Deus para milhões de pessoas. Este é meu anseio mais grande, não? Tipo assim, eu não sei muito da Bíblia, tudo. Pero tudo em um contexto amplo. Pero não sou como as pessoas que sabem versículos, capítulos, essas coisas. Pero eu entendo a amplitude de lo que Deus quer de nós outros. Não são versículos, não são capítulos. Só há uma definição. Amar-se a si mesmo, pero com um amor tão grande que tu puedas ser capaz de amar a los demais como tu te ama a ti mesmo. Então, eu creio que esta é a mensagem que Deus quer de nós outros. E quando tu podes de verdade, porque eu vejo que muita gente, eu me amo muito, não se ama. Porque quem ama de verdade não tem vacios, não tem depressões, não tem nada negativo que não pertence a Deus. Porque Deus, Ele fez tudo perfeito, não? E há um eco em cada um de nós outros. Se tu não consegues reconciliar-te contigo mesmo, mimar-te, amar-te, não? Porque é tua vida, este hueco não se llena, é impossível, entendes? É impossível llenar esse hueco se tu não consegues aliviar tua alma. Tu jamais,
Infelizmente a gente busca em uma pareja, em um hijo. Ah, não, um hijo me sanará. Não, tu danarás a su hijo. Porque o amor que tu não tienes dentro de ti passará nesta relação e tu hijo sentirá a falta de lo que tu não tuviste e assim consecutivamente. És um... ¿Qué consejo le darías vos, Cecilia, vos, a todo aquel que lucha por encontrar su confianza y que ha perdido su voz? Interiorizar-se a si mesmo. A cura de toda herida está dentro de uno mesmo. E lo que pasa é que é muito doloroso. E eu, há um tempo atrás, não estava falando com vários amigos que estavam passando por muitos problemas, e eu dizia, e claro, quando eu empecé a falar com eles cada dia, se enfadaram comigo muito, não? Ah, isso é muito doloroso, eu não quero mais saber, claro, sabe por quê? É mais fácil culpar o outro. Ah, não, a culpa é de Mariana, a culpa é de... Porque isso passou quando eu hice esse livro, o Renascer, História de uma Vida Transformada, que ele, professor, equivocadamente me ha dado categorias equivocadas. Claro, este livro era para lançar primeiro, que eu já havia escrito, e eu tive que escrever o outro porque eu disse, primeiro falei, professor, tu me has dado a categoria equivocada e eu puse e me han dito que está mal. Pero, claro, se eu me quedasse, ai, tu, que hago? Vale, tentei arreglar com a Amazon, não pude, eu disse, sabe o quê? Eu vou escrever outro, porque já havia dito a mogolhão de gente que eu já havia escrito o livro. Vou escrever. Vês? Isso é a autoeficácia. Deixei de culpar e busquei uma salida que me ha favorecido, porque escrevi outro livro, não? E não perdi tempo em ruídos. E arreglei esse, fui fazendo outro. Entende? Então, eu creio que a gente tem que passar por esta prova. É uma prova como prova de mates, de ciências, de geografia, é uma prova mais. O que passa é que é uma prova dolorosa. É uma prova onde tu tens que enfrentar seus próprios temores. Não? Porque é muito fácil. Ai, Mariano, hecho isso malo. Claro, assim, se eu te pongo como el malo de la história, eu sou la buena. E muitas vezes se reúnem familiares e dizem, oh, sabe que tu está dizendo lo correto, pero como afeta tu ego, que vai levar-te a ti a um crescimento espiritual, então te põe todos de acordo para poner-te mais pequena, para dizer que tu não eres um parâmetro e que todos os demais sim são. Então tu te queda apartado, como se fora lá ignorante, lá. Porque é assim, quando o ego entra, não me erro, até escrito isso no outro dia, que também escrevi muito bem, quando o ego entra, a sabedoria tem que calhar-se. Que vamos fazer? Cecilia, ¿cuántos libros tenés hasta ahora? No vamos a hablar de tus obras hoy. ¿Sí? Hoy quiero que la gente conozca a la artista. Hoy quiero que la gente conozca a la escritora, ¿sí? Y conozca la voz de todas esas creaciones que son motivacionales, ¿sí? Y que nos llevan a un camino muchas veces deseado y que no es fácil encontrar. Porque para encontrar ese camino por el cual vos transitas, hay que pasar por muchas pruebas, como vos bien lo dijiste, y sobre todo entender que el mundo es de quienes comprenden, pero antes de comprender escuchan. ¿Sí? Decime, Cecilia, ¿cuántas obras al momento de tu autoría hay? Mira, na verdade, eu empecé o ano passado, em agosto para setembro, e hice 3 obras. Uma delas quais se tornou best-seller, que foi Luz Interior. Luz Interior, Resiliência, não? E este ano eu empecé a escrever El Sargento Marina, que é um trailer que habla de justiça e se convertiu também em um best-seller.
salió catalán Los Más Novedade e Los Más Vendidos de Amazon, número best-seller 33, e Los Más Regalados em português e em castelhano. E agora estou fazendo em inglês. O que passa é que, claro, eu já teria que ter escrito mais livros, pero claro, eu hago as traduções, hago as portadas, hago a maquetação, hago a promoção, hago todas essas coisas aqui, vê, essa coisita aqui, vê, eu hago tudo isto. Eu tenho que fazer tudo, porque, claro, um escritor que está empezando tem muitas dificuldades, não? E principalmente acá em Espanha, que a vida está muito cara, não? Pero Deus me está echando um cable, não? Porque às vezes me acosto às 2 da manhã, aí desperto por la manhã para fazer promoção de livro, muita coisa, de verdade que muita coisa, pero não me quejo, sabe? Às vezes eu me vou entrar no tema de la quejedumbre, ¿no? Y digo así, No. sí, Estás simplemente manifestando lo que ocurre, simplemente una realidad. No te estás quejando de nada, al contrario. Una persona que sonríe tanto como lo haces tú y no se queja. ¿Sí? Sí, porque... me encanta, está todo el tiempo riendo, Cecilia, para quienes no la están viendo ahora, la están escuchando, ella sonríe todo el tiempo. Sí, es una maravilla, es una persona que todo el tiempo sonríe. Não, foi o que passou, porque tuve que cambiar, porque antes eu tinha dito assim, não. Por isso, eu agora, quando fui ao Brasil, minha irmã, madre minha, eu digo que ela tem um humor negro, não? Ela é como eu, ela está sempre, tudo ela hace coisa de comédia. Então, claro, eu agora tenho um humor assim que às vezes eu, meu marido, meu irmão, não estamos aí, me equivoco em alguma coisa ou enlouquecer e nos reímos, porque eu digo assim, gente, vai ficar llorando, porque não? Mira, o outro dia, anteayer, sempre hago arroz com leite muito bueno, não? E hecho um arroz com leite muito malo, e meu marido, filha, que passou? Eu disse, porque tu estava mirando que não sei o que. Era tão horrível que nem eu mesma podia comer. E nós... horrível. E ele me dizia, madre minha, tu hecho arroz com leite como de Espanha, que põe água, porque eu sempre cozinho com leite, né? Eu disse, não vou, ia ser como de Espanha. Nossa, quedou horrível, aguachento, horrível. E claro... Yo te escucho, Cecilia, vos sabés muy bien que tengo un público muy grande español, ¿sí? Y tenés algo que pega con la cultura continuamente en España. Okay. Porque ella es dicharachera, se ríe, y allá son más cerrados, más serios, ¿sí? Entonces, te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Cómo combinas tus raíces brasileñas en tu trabajo actual allí en España? No, mira, ¿Cómo has logrado? Eu creio que eu não cambio, porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que muita gente usa máscara, não? É que eu não puedo cambiar minha essência, não? Muita gente me diz, não, Cília, que agora tu eres um escritor e tem que ser uma pessoa séria. Eu falei, gente, pero es que eu não, sabe, eu não puedo. El outro dia no TikTok, porque eu hago muitas coisas, hago pelos, hago trajes de espetáculos magníficos, estupendos, não? E então, eu estava muito enfadada com o TikTok, porque, claro, não entrega meus vídeos, porque tu tem que ter um nicho, e eu não sabia, não? Ao que eu ia fazer várias páginas de TikTok, não, uma de pelo, uma de trajes de espetáculo, pero uma pessoa me ha dito, não, se lhe haga tudo misturado. Eu falei, pero você quer dar feio, não? Pero eu ha dito, em minha cabeça, não, imbécil, hecho tudo mal, não? E claro, porque depois eu ha dito, mas eu pensando, eu tinha que falar com o TikTok. Meu marido ha dito, não é TikTok, é TikTok. Eu falei, dá igual, TikTok. E falei com eles, mira, gente, não entende a cabeça de uma pessoa como eu. Eu posso entender a máquina que não tem sentimentos, pero eu não posso apartar a Cecília peluqueira, de la Cecília escritora, de la Cecília divertida,
de la Sicilia humilde. No puedo apartar. Hay gente que consigue apartar. Pero yo creo que si yo aparto la Sicilia como soy, de la Sicilia escritora, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo dejaría de ser eu mesma e me perderia de novo. Isso eu não lo vou a permitir. Que eu me perda. Eu posso perder tudo em la vida, pero eu não posso perder-me a mim mesma, porque já estive neste sítio, que é agradar a todos e deixar de agradar a ti mesma. É um sítio que eu aconselho que não haga jamais. Tu pode, claro, cambiar, pode ser uma pessoa um pouco mais... Eu sei me comportar, pero eu não posso deixar de ser quem sou. Porque mira que trabalhei na Marina e nem com os comandantes, almirantes, eu não cambiei, não cambiei. Eu era uma pessoa que tinha muito respeito, não? Por os almirantes, o tenente, o comandante, pero eu decía o que eu queria dizer. Entende? Eu me acordo que uma vez um almirante ha dicho: ai, Cecília, tu eres demais. Tu baja la gente de escalão, sube, vende sombreiro de capitão para almirante. E eu sou um almirante, e se reiam, não comigo. Eu, às vezes, imitava los sargento por la Marina e me tenente: Cecília, que haces? Eu, sabe, eu não sei se eu tenho um tornilho a menos ou está algo passa, entende? Não sei. Acá, por isso, sabe o que passa com os espanhóis? Eu tenho muitos amigos que falam mal. Eu creio que no mundo inteiro há malos espanhóis, há malos brasileiros, há gente mala e buena devido às suas experiências. Pero em Espanha ocorre uma coisa, quando eles não se acercam a ti, pero quando te querem de verdade. Sí, eso es cierto. ¿Entende? Sí, aprovecharía para enviar saludos a mi gente en España, pero hoy es tu programa personalizado, Cecilia. ¿Y qué estamos viendo? Si hoy no hay público, el público está oculto, hoy somos vos y yo nada más, Cecilia. Ah, ¿sí? Pero para la gente, sí, hoy es personalizado. Pero bien. para la gente que va a escucharte después, que va a verte después, ¿sí? ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué artista se encuentra? Porque antes de las obras, antes de conocer tus obras, van a conocer al artista. ¿Y qué encuentran en Cecilia? Una persona íntegra, una persona que ha encontrado el único objetivo de la vida, que es ser feliz. Vos lo encontraste. Sí. ¿Sí? Pero por sobre todo, lo encontraste siempre manteniéndote íntegra. Nunca dejaste de ser quien eres. ¿Sí? Aprendiste a perdonarte y aprendiste a perdonar a los demás. Sí, porque na verdad... Conseguiste paz espiritual. Sí. La verdad... Entonces, dime. Cecilia, yo quiero hacerte una pregunta más, ¿sí? Y te voy a pedir que compartas esto, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que leen tus obras o que las van a leer y buscan inspiración? ¿Qué consejo? Pero de... ¿Qué mensaje le darías a esa persona que va a leer tus obras y buscan inspirarse en ellas? ¿Qué mensaje les darías? Que esté aberto a receber de verdade mensagem que lhe entre e que lhe pueda transformar. Porque se a pessoa não está disposta, ela vai ler e vai ser como se tirasse tudo em la basura lo que um escritor escreve. Agora, se ele está disposto a curar-se, a entrar dentro do livro e entender lo que o autor está escrevendo, ou até mesmo perguntar, porque em meus livros há um código QR, onde está todas minhas páginas, como se chama? Minhas páginas não, de TikTok, de Amazon, podem deixar uma mensagem em meu WhatsApp, o que seja, porque
para perguntar, se sente frustrado, e eu estou aberta a contestar qualquer tipo de pergunta, pero de momento, a pessoa, sabe por que a pessoa não cambia? A pessoa não cambia porque para cambiar uma pessoa, ela tem que estar disposta, em primeiro lugar, disposta a cambiar. Em segundo lugar, ela tem que estar decidida a cambiar. Porque se não está decidida, entende? E outra coisa, a terceira, ter muita força de vontade para seguir adelante. Porque por mais que tu tropece e vuelva a retroceder, se tu tens essas ganas de sair desse bate, de onde está, tu vai prosseguir. Vai cair, vai prosseguir. Vai cair, vai prosseguir. Vai pedir ajuda. Vai se apoiar em alguém. E se não tem alguém, há um Deus muito grande que tu entra em tua habitação e não hace falta falar em internet, porque foi o que eu hice. Eu não olhei internet. Não, el outro dia vi um mogolhão de vídeos de pessoas com depressão, pus mensagem, entende? Porque não adianta orar para o público, porque há muitas histórias na internet que todos sabemos, não o que há. Pero el Deus del impossível te escuta em tua habitação. E ele me ha escutado, me ha sanado, me ha curado. En definitiva, Cecilia, una persona que va a leer tus obras, por sobre todo tiene que aceptar lo que ocurre, ¿sí? Tiene que aceptar lo que está ocurriendo, ¿sí? Armarse de entereza, pero sobre todo tener eso que jamás se pierde, que se llama esperanza. Y por sobre todo, mucha fe. Sim. Sim, Que es lo que vos tenés, es mucha fe. Te veo que tenés, siento tu fe. Tenés fe en la humanidad, mucha fe en Dios, en tu deidad. Y eso es maravilloso. Y muchas veces es el soporte, el único soporte que tenemos está en Dios. Sim. É um regalo, porque, tipo assim, às vezes não, quase sempre. Hoje no vídeo que eu pusei hoje no TikTok, eu estava agradecendo a minha amiga Janacia, que para mim é uma irmã amiga. E eu creio que nós outros temos que volver. O ser humano necessita volver a crer em la humanidade. Ele necessita, porque hoje em dia há tanta maldade, pero claro, a gente vê mais maldade do que a bondade. E quando tu tenta mostrar a bondade, a gente não está disposta mais. Sabe por quê, Emiliano? Mariano, sabe por que a gente não está mais disposto? Porque não há espejos, não há gente que haga o que disse. Então, por isso, muitas vezes, no outro dia, uma chica me ha dicho, ai, Cecília, pero essa pessoa ha hecho isso para ti e tu está ajudando. Eu falei assim, eu não tenho pacto com os seres humanos, eu tenho pacto com Deus. Minha aliança está com Ele. Porque quando eu dobro minha rodilha, é Ele que me socorre. É Ele que me escuta. Não? Eu não tenho fortuna, não tenho riqueza, mas eu tenho saúde, tenho alegria, tenho paz, não? Tenho esperança. Que um dia vou falar de Deus para Cecilia, muita gente. Si miras a tu alrededor y ves todo lo que has conseguido, te puedo asegurar que esa es la fortuna más grande. Eso no se compra. Lo que vos tenés no se compra, eso se gana. ¿Sí? Pero para ganar eso que vos tenés, hay que caminar y mucho, hay que aprender y mucho, hay que aceptar y mucho, hay que creer y mucho. Entonces, no me queda más que decirte, Cecilia, antes que nada, gracias, darte las gracias, ¿sí? Porque este mensaje, si bien es un programa tuyo, has brindado un mensaje totalmente positivo y que seguramente a más de uno le va a servir y mucho. Sí, ahora conocemos a la artista, ahora conocen a la escritora Cecilia da Vittoria Neves, ahora la conocen. ¿Qué nos espera? Nos esperan las obras. Eso va a ser para otro capítulo. Cecilia querida,
Cecilia querida, te mando un abrazo enorme. Te deseo siempre lo mejor a vos y a cada uno de los tuyos. No cambies, nunca. Seguí siendo como sos. ¿Sí? Y aún con el mundo a cuestas, no dejes de brillar. Podés saludar a quien quieras antes de despedirnos, Cecilia. Desearles un buen día a quien vos desees. Mira, eu mando abraço enorme, enorme para todos meus irmãos de Brasil. Lo voy a decir nombre a nombre. Maria Aparecida de la Vitória Neves, Maria Luísa da Vitória Neves, Maria Inês da Vitória Neves, Maria Matilde da Vitória Neves, Maria Lucília da Vitória Neves e Leonardo da Vitória Neves. A todos os tios, primos, parentes, a toda a minha família de Uruguai, que é maravilhosa, me cuidou como filho. A minha amiga Já Nasci Que Te Amo, a todas as minhas amigas de Brasil, a Cláudia, a Denise, Giga, todas as minhas amigas de Brasil, a Thelma, você é uma pessoa que cada vez que eu ia desistir de escrever o livro, sabe, ela... Ui, estou falando em português. Ui, estava falando em português, me empolguei. E esta amiga minha, não, cada vez que eu ia desistir de escrever o livro, decía, no, Cecilia, no deja. Entonces agradezco a todas as pessoas que estiveram em minha vida, las buenas, a mis tios todos, não? E las malas, não? Porque las malas foi graças a estas pessoas, não? Que eu estou acá, não? E as pessoas que me fizeram bem me han devuelto a fé em la humanidade. Então, eu agradeço a las pessoas de Espanha que me ajudaram a ser um best-seller 2 vezes, não foi Brasil, não. Eu apresento Brasil em Espanha, não. Então, para mim é um honor ser best-seller em Espanha para Brasil. Este é um presente para vocês de Brasil. É um presente que eu dedico a vosotros, os 2 best-seller, el año passado e este ano, dedicada a Brasil. Bueno, espectacular, espectacular, Cecilia. Ahí vemos la bandera de Brasil allí. Qué lindo, qué lindo. Entonces, Cecilia querida, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor siempre y gracias por estar allí. Dale un fuerte abrazo a tu familia y como dije recién, nos vemos en un próximo capítulo. Vale, muitas graças, Tchau, Mariano, tchau. Graças por tudo. Um abraçote em tua família. Gracias.